Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 92. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo o máximo que você puder, a fim de que os algoritmos do YouTube possam levar a nossa mensagem de apreço pela arte, de amor pela poesia, a um número cada vez maior de pessoas. Se vocês gostam dos nossos vídeos, indiquem para os amigos. Se não gostam, indiquem para os inimigos. E deem cada vez mais força para o nosso canal Sala de Poesia. E hoje, nesse nosso vídeo, nessa nossa edição de número 92, primeiramente eu gostaria de agradecer aos comentários que têm chegado, principalmente os comentários do perfil que assina como Biblioteca de Babel. Muito obrigado pelos comentários, pelo incentivo. E também eu gostaria de começar de uma maneira um pouco diferente esse nosso vídeo, essa nossa edição 92, lendo um poema. Eu já li poemas várias vezes, mas hoje eu trago um poema especial. Eu diria que um clássico da literatura brasileira, o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Como eu disse a vocês, esse poema é um clássico da literatura brasileira. O título dele é Motivo e é um poema escrito em 1939 ou publicado em 1939 no livro Viagem, de Cecília Meirelles, a grande Cecília Meirelles, uma das maiores poetisas, ou será uma das maiores poetas da literatura brasileira. E daí vem o tema do nosso vídeo. A polêmica, a celeuma, toda a discussão que se tece em torno dessa questão. Como devem ser chamadas as mulheres que escrevem poemas? Como elas devem ser designadas? Como elas devem ser tratadas? Em suma, qual seria o feminino de poeta? Segundo os dicionários, segundo a norma culta, segundo as convenções, o feminino de poeta é poetisa, seguindo o que ocorre, por exemplo, com profeta. O feminino de profeta é profetisa, assim como o feminino de papa é papisa, o feminino de sacerdote é sacerdotisa. Mas há quem defenda já há algum tempo, eu diria há algumas décadas, que deveria não ser assim, ou que não deveria ser assim, que o feminino de poeta deveria ser poeta também, mudando-se apenas o artigo. Como ocorre com atleta, tem-se o atleta e a atleta.
Como ocorre, por exemplo, com esteta, tem-se o esteta e a esteta. Então, existem essas duas correntes. E o que é que justifica, ou o que é que tem justificado a existência dessas duas correntes? O fato de que algumas autoras de poemas, né, passaram a entender que o adjetivo ou o substantivo, né, na verdade não é um adjetivo, é um substantivo, que a palavra poetisa seria uma forma de rebaixar ou de minimizar o talento da mulher que escreve poemas. Então, se a mulher escreve poemas e é chamada de poetisa, seria, segundo elas, uma maneira de inferiorizá-las, inferiorizar essas mulheres, ou inferiorizar essa autora, em comparação com um autor, em comparação com o homem que escreve poemas. Nós sabemos que o espaço que se dá aos homens que escrevem poemas é muito maior, hoje nem tanto, mas já foi muito maior do que o espaço que se dá às mulheres que escrevem poemas. Nós também sabemos que durante muito tempo havia pouquíssimas mulheres escritoras de poemas, principalmente no Brasil. Nós também sabemos que quando se estudam as escolas literárias, no caso do Brasil, a gente vai do quinhentismo, depois o barroco, depois o arcadismo, as três gerações do romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, as três fases do modernismo, o concretismo, a gente pouco vê ou nunca vê os nomes das mulheres inseridas nessas escolas. Então, é muito difícil, por exemplo, se você pede a um aluno de ensino médio que te dê o exemplo de uma escritora, uma mulher, uma poeta ou uma poetisa parnasiana, por exemplo, não há como dar esse exemplo, não há como dar esse nome, não há como citar. Então, do modernismo em diante já há como citar, por exemplo, a própria Cecília Meirelles. E o Brasil é um país que tem grandes escritoras de poemas. A gente vai aí de Francisca Júlia, a gente vai de Gilca Machado, de Alta de Souza, depois a gente tem Cecília Meirelles, a gente tem Henriqueta Lisboa, a gente tem Cora Coralina, a gente tem a Adélia Prado, também temos Alice Ruiz, também temos Elisa Lucinda, também temos Ana Cristina César, também temos Cristiane Sobral, nós temos Bruna Lombardi, nós temos grandes escritoras de poesia no Brasil. No entanto, quando a gente vai estudar as escolas literárias, apenas do modernismo para cá, e olha que há escolas em que a gente não encontra, se veem nomes de mulheres que escrevem poemas, nomes de mulheres citados nesses estudos ou nessas escolas. Então a gente sabe disso, sabe-se muito bem disso. Mas criou-se uma celeuma tão grande em torno dessa discussão entre saber se o certo é dizer poeta ou o certo é dizer se poetisa, quando se está falando de uma mulher que escreve poemas, que parece que a valorização do trabalho dessas mulheres acaba ficando em segundo plano. E olha que eu esqueço de citar aqui Hilda Hilst, por exemplo, grande escritora de poemas. Então, essa polêmica ficou tão enraizada por décadas que valorizar-se o trabalho das grandes escritoras de poemas do Brasil
acaba ficando em segundo plano. Ou resgatar nomes que infelizmente ficaram à margem da história, porque nos séculos anteriores, século XVIII, século XIX, raríssimas eram as mulheres que frequentavam os círculos literários, os círculos artísticos. Né? Resgatar esses nomes, divulgá-los, né? Ficou em segundo plano. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Francisca Júlia, quando a gente fala da Alta de Souza, é pouca gente que conhece. A Alta de Souza é mais conhecida em meios religiosos, meios espíritas, do que nos meios literários, por conta dos poemas atribuídos a ela, psicografados pelo grande médium Francisco Cândido Xavier. Então é mais interessante, isso é a minha opinião, isso é a minha percepção, que se valorize, que se divulgue amplamente o trabalho das mulheres poetas ou das mulheres poetisas, do que se discuta essa questão de qual seria o feminino de poeta. E aí o entrevistador, a pessoa que vai entrevistar uma escritora de poemas, ela fica numa situação complicada, embaraçosa, porque ele tem que ficar perguntando, olha, eu te chamo de poeta ou te chamo de poetisa? Digo que você é poeta ou digo que você é poetisa? E tem mulher que, se você diz que ela é poetisa, ela fica ofendida. Tem outras que se você diz que ela é poeta, aí é que ela fica ofendida. Então, eu imagino, eu acredito que o interessante seria contemporizar a questão, né? Aceitarem-se as duas formas. Então, dizer a poetisa, dizer a poeta, seria o ideal, as duas serem válidas, né? De modo que ninguém se sentisse ofendido, né, quando se dissesse poeta ou quando se dissesse poetisa. E aí isso me lembra uma coisa muito interessante, que é um contrafluxo disso, né, um caminho contrário a isso. Eu me lembro, por exemplo, quando a Dilma Rousseff foi eleita presidente ou presidenta da República no Brasil. Né? Muita gente fazia referência a ela como presidente e ela não gostava. Ela corrigia pedindo presidenta. Seria como se uma poetisa fosse chamada de poeta e pedisse para ser chamada de poetisa. Então essa questão, ela ganha contornos muito sensíveis. Ela ganha o contorno da militância, ela ganha o contorno do identitarismo, ela ganha uma série de contornos que vão além, né, que ultrapassam, que extrapolam o domínio lexical, o domínio do vocabulário, né, do léxico. Então, é interessante a gente fazer esse vídeo, trabalhar sobre isso, falar sobre isso, para que se desmistifique um pouco. Poetisa não é pejorativo. Poetisa não é ofensivo. Poetisa é simplesmente o feminino de poeta aceito pelos dicionários. É o feminino de poeta adotado pela norma culta, pela norma padrão da linguagem. Não é uma ofensa, querida escritora de poemas, se alguém te chamar de poetisa, não se sinta ofendida. E se alguém te chamar de poeta, também não se sinta ofendida, porque é possível também, é plausível também, é aceitável também. Né? O ideal seria que os dois fossem aceitos. E eu acredito que já haja correntes nesse sentido. É igual a forçação de barra que existe na língua portuguesa para se criar o gênero neutro, né? O bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O todos, todas e todes. É uma forçação de barra, uma perda de tempo. Me perdoem os que defendem isso, mas é uma grande perda de tempo. Porque enquanto a gente está discutindo gênero neutro na língua portuguesa, a gente não está evitando o preconceito. A gente não está evitando os atos de preconceito, os atos de discriminação. A pessoa não deixa de ser discriminada por causa de um E colocado no lugar de um A ou de um O.
Pelo contrário, isso para muita gente vira motivo de chacota. O todos, todas e todes, o bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, acaba virando motivo de chacota para muita gente. Então não vamos transformar a questão do poeta e da poetisa nessa forçação de barra. A palavra poeta existe, a palavra poetisa existe, a palavra bem-vindes não existe, a palavra todes não existe. Essa questão de querer, por exemplo, diferenciar paternidade de paternagem, maternidade de maternagem, gente, para que isso? Não vai. Uma simples mudança vocabular, uma simples mudança lexical, não vai mudar a sociedade. A mudança tem que ser mais profunda. E se essa mudança lexical tiver que acontecer, ela vai acontecer naturalmente. Por quê? Língua é organismo vivo, porque ela é falada por seres vivos. Então, à medida que o ser evolui, a língua também evolui. E aí, por fim, né, encaminhando para o encerramento do vídeo, vai haver quem diga, olha, a Cecília Meirelles aqui, nesse poema Motivo, ela está advogando da tese de que o feminino de poeta deve ser poeta também, e não poetisa. Porque ela diz, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E ela é uma escritora. Não é isso. Não seria isso. O poema aqui está falando sobre o ser poeta. E o ser poeta, ele não tem gênero. A entidade poeta, assim como a entidade artista, não tem gênero. Então, ela está, tanto que ela vai usar aqui masculinos, né? Então, ela vai dizer, sou poeta. Depois ela vai dizer, irmão das coisas fugidias. Depois, mais adiante, ela vai dizer o seguinte, e um dia sei que estarei mudo. Então ela usa o masculino, porque ela está se referindo ao ser poeta, ao ente poeta, porque ele está acima das emoções humanas, ele não é alegre nem triste, né? E a vida dele está completa, né? E aqui mais adiante nós temos, vamos achar aqui a parte que fala sobre a canção, né? Sei que canto e a canção é tudo. Né? Então ele é um ente que canta e isso basta. A canção está acima dele, inclusive do gênero. Né? Inclusive acima de se ele permanece, se ele desmorona, se ele edifica, se ele permanece, se ele se desfaz, se ele fica ou se ele passa. Então é o ser poeta, que está além do ser humano, que ultrapassa questões meramente humanas. O ser poeta é um ser espiritual, é um ser arte. E a arte é feminina, só lembrando. Então esse é o nosso vídeo, esta é a nossa reflexão para a nossa edição de número 92. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e nós agradecemos aos nossos, até agora, 357 inscritos e inscritas. Continuem com a gente, né? E recebam a nossa gratidão. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.